Imagine uma rainha tão poderosa que todo mundo a temia. Ela mandava e desmandava, fazia o que queria e parecia que nunca enfrentaria as consequências de seus atos. Mas Jezabel, a mulher que desafiou Deus e perseguiu os profetas, não imaginava que o fim dela seria tão assustador quanto cruel. Era um dia comum na cidade de Jezreel, até que os gritos começaram a ecoar pelas ruas. As pessoas olhavam para o céu, onde uma figura orgulhosa se destacava. Jezabel em uma janela alta, com o rosto pintado e um olhar de desprezo. Mas mal sabiam que aquele seria o último dia da rainha. De repente, cavalos galopando quebraram o silêncio. Era Jeú, o homem escolhido por Deus para trazer justiça. Jezabel não fugiu. Ela o encarou confiante, como se pudesse escapar do que estava por vir. Mas naquele instante, tudo mudou. Quem estava ao lado dela a atraiu, e ela foi jogada daquela altura. O som do impacto foi terrível, e antes que alguém pudesse reagir, cães apareceram, cumprindo a profecia de Elias. Jezabel, que um dia foi temida por todos, teve um fim tão terrível que até hoje sua história é lembrada como um aviso. Ninguém desafia a justiça de Deus e sai impune. Pronto para conhecer cada detalhe dessa história de orgulho, traição e o dia mais sombrio da vida de Jezabel? Jezabel era uma rainha muito famosa, mas não por algo bom. Ela trouxe para Israel a adoração a um deus estranho chamado Baal, e isso fez o povo esquecer de Deus. Era como se ela tivesse trocado algo precioso por uma coisa falsa, enganando todo mundo. Ela mandava todo mundo adorar Baal e dizia que ele era poderoso, mas isso só causou problemas no país, deixando Deus muito triste. Ei, quer conhecer mais histórias incríveis da Bíblia e descobrir os segredos por trás delas? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Juntos vamos mergulhar nesses relatos fascinantes e aprender lições que transformam nossas vidas. Baal, esse deus que Jezabel trouxe, era adorado por várias pessoas, porque diziam que ele ajudava nas colheitas, fazia chover e trazia muitos filhos para as famílias. Parecia até que ele tinha poderes incríveis, mas na verdade era tudo mentira, e as pessoas começaram a depender dele em vez de confiar no Deus verdadeiro, que é quem realmente cuida de tudo isso. É como acreditar que um brinquedo pode fazer mágica, mas no fundo saber que só quem faz coisas incríveis é Deus. Jezabel não só enganou o povo com essa história de Baal, como também fez coisas terríveis. Ela mandou matar os profetas de Deus, aqueles homens que falavam a verdade e ensinavam o que era certo. Além disso, ela influenciou o marido dela, o rei Acabe, e até os filhos a fazerem coisas erradas. Era como se ela fosse uma líder do mal, espalhando confusão e tristeza por onde passava. Isso deixou Deus muito chateado, porque ele queria ver o povo feliz e vivendo de forma justa. Por causa de tudo isso, Jezabel ficou conhecida como um exemplo de alguém muito má na Bíblia. Lá no livro de Apocalipse, tem uma história onde ela é comparada a uma mulher que enganava outras pessoas a fazer coisas erradas, como adorar falsos deuses e viver de maneira imoral. É como se a maldade de Jezabel tivesse virado uma lição para nunca seguirmos o caminho dela, porque no final, coisas ruins sempre acontecem com quem faz o que é errado. A história fica ainda mais séria quando Jezabel cometeu um grande crime. Ela mandou matar um homem chamado Nabote. Ele tinha uma vinha, um lugar cheio de uvas, que ficava pertinho do palácio do rei Acabe. O rei queria muito aquele terreno, mas Nabote não quis vender porque era um presente de família, algo muito especial. Jezabel, então, armou num plano malvado, inventou mentiras sobre Nabote, fez com que ele fosse acusado injustamente e acabou tirando a vida dele. Tudo isso só para Acabe ficar com o terreno. Era como se ela dissesse: eu posso fazer o que quiser, mesmo que seja errado. Depois dessa injustiça terrível, Deus mandou o profeta Elias falar com Acabe e Jezabel. Elias chegou com uma mensagem muito séria. Por causa do que eles fizeram com Nabote, Deus ia trazer um castigo para eles. Ele disse que Jezabel teria um fim muito triste e até os cães comeriam o corpo dela. Elias estava avisando que ninguém pode fazer o mal e achar que vai sair impune. É como quando a gente quebra uma regra e sabe que haverá consequências.
Deus estava mostrando que ele sempre faz justiça, mesmo quando parece que o mal está vencendo. O tempo passou e as palavras de Elias começaram a se cumprir. Primeiro, o rei Acabe morreu em uma batalha, exatamente como o profeta havia dito. Depois, Deus escolheu um novo líder chamado Jeú para acabar com toda a maldade da família de Acabe e Jezabel. Jeú era um guerreiro forte e corajoso, e ele sabia que tinha uma missão muito importante: trazer justiça para o povo. Ele foi como um herói enviado por Deus, pronto para enfrentar tudo de errado que Jezabel e sua família tinham feito. Jeú começou sua missão derrotando os filhos de Jezabel, e logo chegou a hora de enfrentá-la diretamente. Jezabel soube que ele estava vindo, mas em vez de se arrepender ou pedir perdão, ela decidiu desafiá-lo. Ela se arrumou toda, pintou o rosto e ficou em uma janela, esperando Jeú. Era como se ela quisesse mostrar que ainda era poderosa, tentando intimidar Jeú. Mas no fundo, ela sabia que o fim estava próximo. Jezabel preferiu o orgulho ao invés de admitir seus erros, e isso só tornou sua situação ainda pior. Quando Jeú chegou ao palácio, ele olhou para Jezabel e gritou para as pessoas que estavam ao redor dela: "Quem está do meu lado?" Alguns servos de Jezabel, chamados eunucos, olharam para Jeú e decidiram ajudar. Eles sabiam que Jezabel era má e que não havia mais como protegê-la. Então, obedecendo à ordem de Jeú, eles jogaram Jezabel da janela. Ela caiu e foi exatamente como Elias tinha profetizado. Os cães comeram o corpo dela e quase nada restou. Foi um fim triste e vergonhoso, mostrando que ninguém escapa da justiça de Deus. Depois que Jezabel morreu, Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu, mas então lembrou que ela era filha de um rei e disse que deveriam enterrá-la, mesmo com tudo de ruim que ela tinha feito. Porém, quando foram procurar o corpo, só encontraram o crânio, os pés e as mãos dela. Os cães haviam devorado o resto, exatamente como o profeta Elias tinha avisado. Foi um aviso claro de que, por mais poderosa que alguém pareça ser, ninguém está acima da justiça de Deus. Jezabel, que um dia foi tão temida, ficou apenas como uma lembrança de como o orgulho e a maldade levam à destruição. A história de Jezabel não é apenas sobre o que aconteceu com ela, mas também sobre o que podemos aprender. Ela mostra que usar poder para enganar, machucar ou afastar as pessoas de Deus traz consequências muito sérias. Jezabel é um exemplo de como o orgulho e a maldade podem destruir uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, a história dela nos ensina que Deus sempre vê o que é certo e errado. E, no fim, Ele faz justiça. É uma lição para escolhermos sempre o caminho da bondade e da verdade, confiando que Deus cuida de tudo. Jezabel também nos ensina algo importante sobre o arrependimento. Mesmo com tantas chances, ela nunca admitiu seus erros ou pediu perdão a Deus. Em vez disso, ela endureceu o coração e continuou desafiando o que era certo. Isso nos lembra que, quando fazemos algo errado, a melhor coisa a fazer é reconhecer nossos erros, pedir desculpas e mudar nossas atitudes. Deus sempre está disposto a perdoar quem se arrepende de verdade. Mas Jezabel escolheu o caminho oposto, e isso levou ao seu fim trágico. Além disso, a história de Jezabel nos mostra como o mal pode afetar outras pessoas. Por causa das ações dela, muita gente sofreu, incluindo o inocente Nabote e os profetas de Deus que ela perseguiu. É como jogar uma pedrinha na água. As ondas vão se espalhando e atingindo lugares que nem imaginamos. Isso nos ensina que nossas escolhas têm consequências, não só para nós, mas também para quem está ao nosso redor. Por isso, é tão importante escolher fazer o bem e seguir o caminho de Deus, porque nossas boas ações também podem espalhar coisas boas para os outros. A história de Jezabel também destaca o papel de pessoas corajosas, como Elias e Jeú. Mesmo enfrentando uma rainha tão poderosa e perigosa, eles não se calaram diante do mal. Elias trouxe a mensagem de Deus, anunciando a verdade e a justiça, mesmo sabendo que isso o colocava em perigo. Jeú, por sua vez, foi escolhido por Deus para cumprir o julgamento contra Jezabel e sua família, trazendo justiça ao povo. Eles nos ensinam que, mesmo em situações difíceis, devemos ter coragem para fazer o que é certo, confiando que Deus está ao nosso lado.
Outro ponto marcante nessa história é como Deus sempre cumpre suas promessas. Tudo o que ele disse por meio do profeta Elias aconteceu exatamente como foi anunciado. O fim de Jezabel, a queda da casa de Acabe e até os detalhes sobre os cães devorando o corpo dela mostraram que nada escapa ao controle de Deus. Isso nos lembra que podemos confiar em Deus, porque suas palavras são sempre verdadeiras. Ele é justo e cumpre o que promete, tanto para corrigir o mal, quanto para abençoar aqueles que escolhem segui-lo. Jezabel também nos ensina sobre o perigo de confiar apenas nas aparências. Quando Jeú estava chegando, ela tentou parecer poderosa e imponente, pintando o rosto e se mostrando grandiosa na janela. Mas tudo isso não mudou o fato de que seu tempo tinha acabado e que a justiça de Deus estava vindo. Isso nos lembra que a verdadeira força não está na aparência, mas no coração. Deus não se impressiona com o que está por fora, mas com quem somos de verdade por dentro, com nossas atitudes e escolhas. A história de Jezabel também traz um alerta sobre o orgulho. Mesmo diante da derrota iminente, ela escolheu desafiar Jeú e, indiretamente, a Deus, em vez de se humilhar e reconhecer seus erros. Esse orgulho foi o que a levou a um fim tão trágico. É um lembrete de que o orgulho nos afasta de Deus e das pessoas, nos fazendo acreditar que estamos sempre certos, quando na verdade precisamos ser humildes e aprender com nossos erros. A humildade nos aproxima de Deus e nos ajuda a viver em paz com os outros. Outro ensinamento importante é sobre o uso do poder. Jezabel tinha muito poder como rainha, mas ela usou isso para oprimir, enganar e tirar vantagem dos outros, como no caso de Nabote. Essa história nos mostra que o poder deve ser usado para fazer o bem e ajudar as pessoas, nunca para satisfazer interesses egoístas. Quando usamos nossas habilidades e influências para o bem, nos tornamos instrumentos de Deus para espalhar justiça e bondade no mundo. Jezabel é um exemplo claro do que acontece quando o poder é mal usado. A história de Jezabel também destaca a importância da justiça de Deus. Mesmo que por um tempo parecesse que Jezabel estava vencendo, fazendo o que queria sem consequências, no final, a justiça divina prevaleceu. Isso nos ensina que mesmo quando parece que o mal está triunfando, Deus está no controle e, no tempo certo, tudo será colocado no lugar. É um lembrete de que devemos confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem injustas, porque Ele sempre age com justiça e sabedoria. Outro ponto importante é sobre as pessoas ao redor de Jezabel. No início, seus servos e seguidores pareciam leais, mas quando Jeú chegou, eles rapidamente a traíram e se voltaram contra ela. Isso mostra que alianças baseadas no medo, na maldade ou no interesse próprio não duram. As pessoas que realmente permanecem ao nosso lado são aquelas que compartilham de valores verdadeiros e do bem. Jezabel descobriu de forma trágica que seu poder e manipulação não construíram amizades ou lealdade genuína. E aí, agora que você conheceu toda essa história, dá para ver como o dia em que Jezabel morreu foi realmente um dos mais marcantes da Bíblia, não é? Ela achava que podia fazer tudo do jeito dela, mas no final, ninguém escapa da justiça de Deus. É uma história cheia de lições e um lembrete poderoso de que cada escolha que fazemos tem suas consequências. Então fica ligado, porque a Bíblia está cheia de histórias como essa, cheias de reviravoltas, emoção e lições para a vida. Se você gostou, já sabe, inscreva-se no canal, ative o sininho e fique por dentro de tudo. Mal posso esperar para te contar mais histórias incríveis. Nos vemos no próximo vídeo.